Bom, bom, gente, esse tema surgiu pensando nesse ano que a gente está tentando falar um pouquinho mais de infecto, desde o ano passado, né? Tentando expandir o nosso programa de gerenciamento de antimicrobianos. E é um tema muito interessante que às vezes a gente vê na prática clínica, mas a gente não sabe de onde surgiu, às vezes. é, não, a gente às vezes não sabe quais são as combinações que funcionam, qual que não funciona. Então, o objetivo nosso foi trazer. A gente vai primeiro contextualizar um pouquinho sobre antimicrobianos e a questão de atuação deles, falar um pouco sobre bactérias e, em seguida, falar do sinergismo. Então, a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre a classificação dos antibióticos, né? Eles podem ser bacteriostáticos ou bactericidas. O antimicrobiano bacteriostático, ele inibe o crescimento da bactéria, né? Torna o crescimento dela mais lento. Já o antibiótico bactericida, ele mata efetivamente a bactéria, tá bom? E aí aqui eu trouxe quais que são os agentes bacteriostático e bactericida e depois vocês vão entender o porquê é importante a gente sempre saber aonde se encaixa esses antimicrobianos. Então, assim, os agentes bacteriostáticos, nós temos as tetraciclinas, como a doxaciclina, os macrolídeos, eritromicina e azitromicina, as oxazolidilonas, linezolida e tedizolida. A gente é mais habituado a ver e a usar a linezolida, mas a tedizolida ela já tem no Brasil. Ela já é, a Anvisa já deu autorização para a comercialização dela no Brasil, mas como o nosso nível de resistência à linezolida é quase zero no Brasil, graças a Deus por enquanto, raramente se usa a tedizolida. As sulfonamidas, sulfametoxazol, licosamidas, que é a clindamicina, trimetoprima. Lembrem, sulfametoxazol, trimetoprima são bacteriostáticos e vocês vão saber por que vocês precisam gravar isso mais para frente, na hora que o Rafael for falar. Clorafenicol, nitrofurantoína e ácido fusílico. E os agentes bactericidas, nós temos os aminoglicosídeos. No Brasil, Vioral, endovenosa, amicacina, gentamicina. Tem os beta-lactâmicos, né, que são as penicilinas, cefalosporinas, carbapenâmicos e monobactâmicos, como as treonam. As fluorquinolonas, eu citei ali a ciprofloxacina e o levofloxacina, mas a gente já tem 4 no Brasil. Glicoeptídeos, vancomicina e teicoplanin, nitronidazóis, que é o metronidazol, lipopeptídeo, a adaptomicina, rifampicina, as polimixinas e fosfomicina. Peraí. Tá. Só que, para nossa alegria, não poderia ser só fazer a divisão e saber o que é bacteriostático e bactericida. Tem algumas moléculas abençoadas que elas vão ter em determinada bactéria, em determinado agente microbiológico, atividade bactericida, mas em outra classe de bactéria, ela vai ter ação bacteriostática. Um exemplo clássico é a linezolida, que para Streptococcus pneumoniae e bacteroides fragilis, ele tem ação bactericida, só que para Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, e para Enterococcus, resistente à vancomicina, ele tem ação bacteriostática. Aí a gente tem alguns outros exemplos, eu vou falar aqui o que a gente mais tem, que é a tigeciclina, os outros dois, a eravacyclina a gente não tem no Brasil, e o clorafenicol a gente usa muito pouco, mas a tigeciclina, para Staphylococcus aureus, seja resistente ou não à meticilina e Streptococcus pneumoniae, resistente à penicilina, eles têm efeito bactericida, mas contra Enterococcus, E. coli, Klebsiella, Streptococcus pneumoniae, sensível à penicilina, eles vão ter atividade bacteriostática. Bom, falando um pouquinho agora de algumas definições, inicialmente, o que que a gente fala que é monoterapia? Monoterapia é quando a gente usa somente um medicamento para tratar uma condição clínica que o paciente está apresentando. Daí depois, nós temos a terapia combinada e o sinergismo.
Alguém aqui saberia me dizer, ou saberia, é, tem uma ideia de qual que seria a diferença entre esses dois? Também, na terapia combinada, nós temos o uso de dois ou mais medicamentos para tratar uma condição clínica. Pode ser condições clínicas que estão ocorrendo concomitantemente ou a mesma condição clínica, podendo assim a gente estar utilizando dois alvos diferentes. E o sinergismo é quando nós temos uma terapia combinada, onde esses medicamentos, um potencializa o efeito do outro. Ou seja, eu não tenho o efeito de um mais um igual a 2, eu tenho um mais um igual a 5. Então, a gente tem uma resposta terapêutica maior do que o que a gente considerasse o uso individual, combinado desses dois agentes. Seguindo, nós temos algumas definições sobre suscetibilidade bacteriana a esses agentes, a esses medicamentos. Eh, Nós temos principalmente MDR, XDR e o PDR, que é multidroga resistente, extensamente droga resistente e pan-resistente. De novo, vocês saberiam me dizer é, alguma diferença, ou tem alguma hipótese de qual seria a diferença entre esses três tipos de resistência? Eu Vai, só sei vai. que a Pan é a mais difícil. Três. Vai lá. Leva lá, linda. A Daisy. A Daisy sabe que eu sei. Não, eu lembro mais ou menos do PAN-DR, que eu acho que é mais de 3 classes de antibióticos. O MDR, acho que é dali. Uma, né? Uma classe ou duas. O XDR eu não lembro mais, não. Bom, é, você só trocou. Bom, MDR são consideradas bactérias multiresistentes quando a gente identifica a resistência a pelo menos um agente de três classes ou mais antibióticos. Depois disso, nós temos os medicamentos, as bactérias extensamente resistentes a medicamentos, quando a gente identifica resistência a um ou mais agentes bacterianos de quase todas as classes de antibióticos. Quanto a esse extensivamente resistente a medicamentos, a gente pode considerar quando a gente observa num paciente, chega o antibiograma dele, chega uma cultura, o paciente, aquela bactéria é sensível a apenas um medicamento. Às vezes é um medicamento que a gente quase não faz uso. Eu lembro de um caso, eu tive um paciente que a bactéria dele era uma serrátia suscetível apenas a cloranfenicol. Então, para manejar aquilo, conseguir cloranfenicol, a gente foi tentando diversas combinações de antibióticos até conseguir que ele tivesse uma resposta terapêutica adequada. A gente vê esse tipo de bactéria aqui no hospital muito comum em Itu, no idoso. Aquelas uroculturas que vêm sensível só à polimixina ou só sensível à polimixina e à micacina, por exemplo. Então, assim, não está distante na nossa realidade, não. Ela já está bem real para a gente. E a gente tem agora também o último caso, que são as bactérias pan-resistentes, que não apresentam suscetibilidade nenhuma classe de antibióticos, que é aquela que a gente vai ter que fazer diversas combinações, mesmo que os antibióticos tenham uma resistência para tentar contornar é, essa situação, principalmente usando os mecanismos de sinergismo. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os antibióticos. Eu vou falar sobre o Bactrim. O Bactrim ele foi um dos primeiros que a gente observou essa combinação, esse sinergismo. O Bactrim ele atua na inibição da via de síntese do folato. Como? Nós temos dois medicamentos, o sulfametoxazol e o trimetoprima. O sulfametoxazol ele vai inibir
a enzima de hidropteroato sintetase, enquanto a trimetoprima vai inibir a de hidrofolato redutase. Ou seja, nós temos uma inibição sequencial de diferentes pontos na mesma via de síntese. E a via de síntese, a gente sabe que ela é muito importante para bactérias, porque elas fazem a síntese do folato. E lembrando, de novo, recapitulando o que a Laura falou, de medicamentos que, em determinados casos, têm ação bacteriostática e, em determinados casos, têm ação bactericida, o que a gente vê no Bactrim é, quando esses medicamentos, de forma isolada, eles têm ação bacteriostática. Quando combinados, a gente passa a ter, no tratamento, uma ação bactericida nessa terapêutica. Só para complementar, lembra quando eu falei que a gente tinha que saber quais que são bacteriostáticos e bactericidas? É porque, principalmente, a hora que a gente vê aquele paciente complexo e o médico faz combinações. Então, assim, tem medicamentos que ele é bactericida e ele é bacteriostático e eles vão ser antagônicos. Em vez da gente esperar que essa terapia combinada ela tenha um bom resultado, vai ser ao contrário. Então, vamos pensar, tem casos assim bem firmados na literatura, como, por exemplo, a nitrofurantoína e ciprofloxacino. Eles são antagônicos. Então, um vai fazer com que você retarde o crescimento dessa bactéria, ou seja, você vai diminuir a concentração de bactéria, só que o outro, o que é bactericida, que mata a bactéria, ele não vai ter ação. Ele não vai conseguir trabalhar e ter a sua ação eficaz porque a bactéria não está crescendo. E esse tipo de antagonismo, ele também é responsável por gerar resistência antimicrobiana a esse medicamento que não consegue ter a sua atuação eficaz. E, em contrapartida, você tem outras situações que essa situação ela se potencializa, né? Como ele falou do Bactrim, e também tem a rifampicina e a linezolida. Elas, quando juntas, a linezolida potencializa o efeito antibiofilme da rifampicina. Tá? Outra coisa, a gente tem medicamentos antibióticos que não é indicado você ter monoterapia, porque essa monoterapia leva a uma resistência antibacteriana muito rápido. Exemplo, a rifampicina, a polimixina. Rifampicina, você pode ver que nos esquemas para tratamento de tuberculose, ela nunca está sozinha, porque quando ela está sozinha, ela cria resistência muito rápido. E quando ela tem uma boa penetração óssea, ela se difunde muito bem na matriz óssea. Quando é necessário usar ela para esse tipo de tratamento, os médicos especialistas em infecção óssea, os infectologistas, eles até usam, mas eles nunca usam a rifampicina sozinha, por causa desse potencial de geração de mecanismo de resistência. E, como título de curiosidade, ou às vezes a gente acha que o uso tópico de algo não pode causar danos, o uso de rifampicina tópica, indiscriminadamente, sem necessidade, aquele lá fez a cirurgia, está lá aos pontos, o médico pede para espirrar rifampicina sem necessidade, não tem sinal de infecção, aquilo ali pode também gerar uma resistência seletiva à rifampicina naquele paciente. Bom, aí a gente quis trazer uma coisa que aqui para gente do 9 de julho, todos os farmacêuticos em algum momento desde que entraram aqui já viram, que é o sinergismo ceftazidima-avibactam mais o Astreonan. A gente vai falar nele, mas antes de falar nele, a gente vai falar da combinação entre beta-lactâmicos e inibidores de beta-lactamase. Então, os beta-lactâmicos, eles têm atividade antimicrobiana, e aqui eu trouxe alguns exemplos, ampicilina mais subactam, piperacilina mais tazobactam, amoxicilina mais ácido clavulanato, clavulânico, relabactam e ceftazidima, né? O relabactam com imipenicilestatina e o ceftazidima mais o avibactam.
Aí você pensa, tá, eu tenho beta-lactâmico que vai ter atividade antimicrobiana e eu tenho inibidor de beta-lactamase que vai inibir um determinado mecanismo de resistência e vai fazer com que o meu beta-lactâmico, que às vezes sozinho não conseguia atuar, passe a atuar, passe a ter uma suscetibilidade para aquela bactéria. E tudo funciona igual. Não. Até dentro dos inibidores de beta-lactamase, você tem uma ação diferente. Então, o Subactam, Tazobactam e ácido clavulânico, a gente tem esse jargão de que eles são inibidores suicidas, porque eles inativam permanentemente a enzima por meio de reação química e ele não se desliga ali da enzima de beta-lactamase, tá? Já o imipen... Gente, tá trocado. O imipenem era para estar aqui e o relabactam era para estar aqui. Olha, bom, aqui o relabactam e o avibactam, eles se ligam reversivamente. Então, eles se tornam substrato, se liga à enzima de beta-lactamase com alta afinidade, só que, mesmo tendo essa alta afinidade, eles podem depois reverter essa ligação. E aí, como a gente vai falar um pouquinho sobre ceftazidime avibactam, e eu acho que eu não estava na segunda-feira, mas a palestra que teve na segunda-feira, que a gente está tendo continuadamente, eles devem ter falado, na semana da RAM foi falado, e algum momento em que vocês participaram de alguma aula, alguma palestra que falou de mecanismos de reação, sempre aparece uma tabelinha com vários mecanismos de reação, vários antibióticos, e um antibiótico tem sensibilidade para um mecanismo de reação, um mecanismo de resistência, mas a outro não. E aí eu quis trazer aqui a avaliação in vitro do avibactam para vocês verem que eles têm, o avibactam, ele se liga, ele inibe as beta-lactamases da classe A, da classe C de serina, porém é parcial na classe D, que é a OXA 48, OXA 10, e para meta-beta-lactamase ele não tem ação, ele não consegue ter ação contra essas beta-lactamases, que é o NDM, INP, VIM. A gente já teve alguns casos de NDM, e eu não sei se vocês observam, mas cada vez mais está aumentando os médicos pedindo para que o laboratório nos forneça qual que é o mecanismo de resistência. Porque eu pego lá uma Klebsiella resistência a carbapenêmicos, não vou conseguir usar a meropenem. Vou fazer o quê? Vou escalonar para ceftazidime avibactam. Só que se o mecanismo for, por exemplo, o NDM, que é a nossa realidade, não vai ter atividade terapêutica e, com isso, consequentemente, vai levar a uma falha. Tá bom? Ué. Ah, tá lá na frente, né? O que é o do Torgena? Tá. É. Bom, e volta mais um. E pensando no fato de o Torgena, na ceftazidime avibactam, não conseguir atingir as bactérias que possuem um mecanismo de resistência de classe D, são as metalobeta-lactamases e até mesmo OXA, experiência prévia que eu tive em outro hospital, e na indisponibilidade de Torgena também, para fazer algumas combinações, o que a gente via era a combinação de dois carbapenêmicos. A gente tinha uma combinação de ertapenem e meropenem. Por quê? O ertapenem, ele vai atuar como um carbapenêmico, uma molécula suicida, porque ele se liga com uma afinidade maior às carbapenemases do que o meropenem e outros carbapenêmicos, e daí ele vai prevenir a hidrólise do meropenem, ou seja, do medicamento que a gente quer que tenha ação. E isso é bastante importante. Essa combinação, existe um estudo que foi descrito que isso é especialmente importante quando a gente está considerando os mecanismos de resistência OXA, INP e NDM, mais do que KPC.
Ou seja, quando a gente tem bactérias onde o Avibactam, que seria o nosso inibidor associado à ceftazidima, ele não tem uma ação, ou ele tem uma ação parcial, no caso de Oxa, a gente pode utilizar dessa combinação para tentar promover uma terapêutica eficaz contra esse paciente. Aqui também a gente tem, em relação a algumas bactérias, onde essa combinação ela tem maior atividade, ou seja, nós temos essa atividade em Klebsiella aeruginosa, E. coli, Serratia, mas quando a gente chega em Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, a gente já não vê essa atividade sinérgica desses dois medicamentos. Aqui eu vou explicar como atividade sinérgica. Esse valor de FIC, ele é a concentração inibitória, a fração da concentração inibitória, ou seja, quanto menor do que 1, isso significa que nós temos uma ação sinérgica entre esses antimicrobianos. Se eu tenho aqui, ele considera entre 1 e 2, quer dizer que essa combinação seria indiferente, e acima de 2, nesse artigo, ele considera que, na verdade, você está tendo uma ação antagônica. Então, a gente vê que, principalmente em mecanismos de resistência que não sejam KPC, essa associação ela pode ser útil para os nossos pacientes. Essa experiência prévia que ele teve com essa terapia, que eu nunca vi aqui no 9, nesses 2 anos que eu estou aqui, ela é muito comum em hospitais universitários, hospitais escolas, né? Principalmente porque a gente tem uma restrição maior de financiamento, a gente não tem acesso fácil à Autorgena. Então, a gente tem Artapenem, tem Meropenem, que são medicamentos com um custo menor. E você está ali ligado diretamente à academia. Geralmente, aqueles médicos que estão ali dentro do hospital escola, ele está ligado à academia. Então, eles estão, assim, lendo extensivamente e publicando estudos in vitro e lendo os artigos. Então, essas informações, esses artigos, acabam chegando para eles primeiro. Quando chega para a gente, essa prática, ela já está velha nos hospitais universitários, muitas das vezes. E aí, continuando, falando de como se chegou a esse sinergismo do Aztreonam com ceftazidima, eu trago esse estudo de 2023. Ele é um estudo muito interessante, porque o que eles fizeram? Tarra e colaboradores, eles analisaram 219 espécies de Klebsiella e 320 espécies e 320 E. coli isoladas de amostras clínicas. Então, é muito comum em universidades você ter banco de micro-organismo. Então, tudo aquilo que é identificado lá no laboratório, que gera um laudo lá para o paciente, para o médico da conduta, aquelas amostras, alguma equipe, algum grupo de pesquisa acaba pegando elas, arquivando em um banco de congelado a -80 e fazendo estudo depois de décadas até com essas bactérias, tá bom? E aí, o que eles fizeram? Eles foram e avaliaram tanto geneticamente quanto como que eu posso dizer quando é com cultura? Fenotipicamente, se essas bactérias elas tinham resistência a carbapenêmicos. 80 das Klebsiellas tinha e 20 E. coli também. Dessas 80 Klebsiellas, 79 eram pneumonia, só uma que era de outra espécie, tá? E aqui eu trouxe só para vocês entenderem um panorama para onde que vai esse estudo. Isso aqui é o perfil de sensibilidade, tanto da Klebsiella quanto da E. coli. Então, tudo que está em vermelho é resistente. O que está em verde é o antigo intermediário, que é quando você aumenta a exposição, e o verde é quando é sensível. E aí, o que eles fizeram? Eles foram ver o sinergismo que como já tinha começado a sair, o sinergismo do beta-lactâmico mais inibidor de beta-lactamase mais o monobactâmico. E aí, 79 Klebsiellas apresentaram sensibilidade a esse sinergismo e todas as E. colis apresentaram sensibilidade a esse sinergismo. Então, e dessas bactérias, dessas 100 bactérias,
Todas que foram identificadas como pan-resistentes, que foram aquelas que apareceram a coluna totalmente vermelha, elas apresentaram sinergia com essa combinação desses dois antibióticos, em diferentes padrões. E aí eu trouxe para vocês verem. Aqui no A, eu tenho uma fitinha de teste, é uma das formas de a gente avaliar a suscetibilidade de antimicrobianos. E aí, isso aqui que está tudo em, digamos que está amarelinho, meio esbranquiçado, isso aqui é um tapete de bactérias. Aqui onde está transparente, só está o meio de cultura, é porque não cresceu bactéria, ou seja, tem suscetibilidade. Isso aqui é uma fita de ceftazidima. No B, no C e no D, são diferentes tipos de padrão de sinergismo. Então, aqui no B, eu não tinha sensibilidade nem para a fita de E-teste de ceftazidima, nem para o disco de fusão do Astrionan. Mas você está vendo que um do lado do outro, entre os dois testes, não cresceu bactéria, é porque apresentou sinergismo. Aqui, eu tinha até uma certa sensibilidade à ceftazidima, mas não tinha nenhuma sensibilidade ao Astrionan. Mas você pode ver que o halo ele puxou para o lado onde está o disco de fusão do Astrionan. E no D, eu não tenho sensibilidade nenhuma à ceftazidima avibactam, mas eu tenho ao Astrionan e o halo de sensibilidade ele foi em sentido aonde estava a fita do Astrionan. Isso aqui é uma das formas de se avaliar sinergismo in vitro, mas existe N formas de se fazer isso, tá? E agora falando um pouquinho de outra maneira da gente observar e utilizar de mecanismo de sinergismo, nós temos o que a gente fala que é a modulação de biodisponibilidade. Ou seja, a gente vai utilizar um antibiótico para fazer com que outro antibiótico tenha a sua ação, apesar de haver um mecanismo de resistência. Nós temos de combinações clássicas de polipeptídeos e aminoglicosídeos, polipeptídeos e carbapenêmicos. Polipeptídeos aqui nós temos a polimixina B. Aqui, nesse gráfico, a gente pode observar, esse gráfico é de uma Klebsiella pneumoniae. Aqui nós temos a concentração de bactéria no eixo Y e o tempo após a utilização do antimicrobiano no eixo X. Aqui na bolinha nós vemos o controle, ou seja, nós não temos antibiótico, nós temos a bactéria crescendo no decorrer do tempo. Nesses pontos aqui, nós temos os antibióticos de forma isolada, ou seja, nós vemos que ocorre o crescimento ainda dessas bactérias, ou seja, são bactérias que já têm descrito que são resistentes a esses antimicrobianos. Quando nós fazemos a associação da amicacina com polimixina, a mixina com meropenem e a polimixina com meropenem, são esses pontos aqui embaixo. Nós vemos a diminuição completa da quantidade de bactérias no decorrer do tempo. Ou seja, nós vemos que, apesar de essas bactérias serem resistentes a esses medicamentos, elas passam a ser suscetíveis a partir dessa combinação. Quando nós temos a polimixina B e a amicacina, nós temos que a polimixina vai atuar na membrana, na parede celular, permitindo que o aminoglicosídeo entre e interfira na síntese de proteínas. E também aqui, polipeptídeos e carbapenêmicos, ambos vão atuar na parte externa da bactéria, permitindo assim que ocorra a morte da mesma. Aqui embaixo, eu só trazendo para você de novo aqueles valores de FIC, abaixo de 1 nós temos que ocorre a sinergia entre esses dois antimicrobianos. Nós temos aqui valores de 0,2, 0,07. Ou seja, o artigo demonstrou que, sim, quantitativamente, que há esse mecanismo de sinergia e, fenotipicamente, também, que há a morte dessas bactérias, sendo isso aplicável à clínica, como a gente já observa e utiliza nos nossos pacientes aqui no 9 ou em outras instituições. Esse aqui a gente trouxe a título de curiosidade,
Hoje, ele ainda não está na prática clínica, mas tem, nos últimos tempos, saído muitos estudos, já tem pesquisadores que estão com foco exclusivo nisso, que são os peptídeos antimicrobianos, né? O que são os peptídeos antimicrobianos? Eles são um grupo diversificado de moléculas bioativas, com resíduo de 6 a 5 aminoácidos de comprimento, tipo um pedaço de DNA, de RNA, com diversidade estrutural e funcional. Então, o que ele faz? Ele faz o mesmo sinergismo que os antibióticos. Então, aqui você vê o sinergismo. Ele vem, se instala na parede da bactéria e, com isso, permite a penetração do antibiótico para dentro da bactéria. Embaixo eu tenho uma curva de morte, né? Então, eu tinha uma determinada concentração de bactéria que chegou à morte. Aqui eu tenho quando não tem interação. Por quê? Esses peptídeos antimicrobianos, eles são específicos para bactérias. Então, eu tenho determinadas moléculas bioativas que vai ser sensível para um tipo de bactéria ou para algumas classes, mas para outras não. E aí, quando não tem, o antibiótico ele passa em uma quantidade subterapêutica e existem bactérias que são antagônicas. Assim como você tem antibiótico antagônico a antibiótico, você tem bactéria antagônica às AMPs e, com isso, você não tem atividade terapêutica e a bactéria continua aí crescendo. E aqui, nessa segunda imagem, é o que acontece. Você tem também algumas AMPs destruindo a parede celular e os antibióticos entrando e fazendo as suas ações, ou seja, na codificação de RNA, lá no ribossomo, na parte 30S, ou seja, em proteínas, inibindo proteínas bacterianas. Mas isso é coisas que estão em fase de estudo, mas que nos traz alguma perspectiva futura de alguma salvação. Porque se a gente está esgotando. Então, a gente teve ali nos anos 900 a descoberta dos antibióticos e veio aquele desenvolvimento de várias classes. Quando a gente entrou nos anos 2000, a gente meio que estagnou. São poucas as moléculas novas no mercado. Foi quando surgiram as associações. Então, aí você tem ceftazidima e tazobactam, não é uma molécula nova, é a associação de beta-lactâmico que eu já tinha com uma outra molécula que vai inibir um determinado mecanismo de resistência. E aí depois surgiram o sinergismo. Tá, eu já tenho bactéria resistente a ceftazidima bactam agora. Peraí, deixa eu ver se ele é sinérgico. E hoje, por exemplo, para a Acinetobacter baumannii, se faz muita análise de sinergismo porque as opções terapêuticas são muito poucas. E um dos principais sinergismos estudados hoje em dia é a fosfomicina. E aí entra a precariedade do nosso país. A gente não tem fosfomicina EV no Brasil, assim como a gente não tem N moléculas, N gerações novas de antibiótico que tem lá fora. Porque às vezes não compensa trazer para o Brasil, por quebra de patente. E aí a gente vai finalizar com 2 casos clínicos, e esses casos clínicos, o que aconteceu? Eles foram feitos empiricamente, e aí veio a publicação daquele artigo de sinergismo que eu apresentei para vocês, de ceftazidima bactam com aztreonam. Quando veio o estudo in vitro, ele explicou para a equipe que tinha feito uma terapia empírica por que tinha dado certo. E aí eles foram e fizeram uma complementação para o artigo, eles publicaram a carta comentada. Então, a gente tinha esse paciente de 69 anos, com infecção relacionada a catéter, com tromboflebite supurada, com bacteremia persistente devido a uma Klebsiella produtora de carbapenemase, OXA 48 e NDM, ou seja, é uma metalobeta-lactamase, e eles confirmaram esses mecanismos de reação, identificando por PCR. E aí eles tentaram um esquema gigantesco para ver se vinha algum sinergismo, uma combinação. Então, eles usaram colistina, imipenem, fosfomicina, levofloxacino e amicacina. E vocês podem ver que a MIC do imipenem, da fosfomicina e do levofloxacino
era alta, ou seja, era resistente. Provavelmente, nesse caso, era acessível somente a colistina e a amicacina, provavelmente era uma bactéria, era uma Klebsiella extensivamente resistente. E aí, aqui eu trago para vocês que tanto a ceftazidima avibactam como o Torgena tinha uma MIC acima de 252. E esse paciente ele já estava em 26 dias de bacteremia constantes e nesse período já tinha sido feito 32 hemoculturas positivas. Eu trouxe só para vocês terem noção de quão resistente era. Essa aqui são cortes da tabela de ponto de corte do BRCast. E aqui vocês podem ver que a sensibilidade quando está acima de 16, já é resistente ao Astreonan, estava 252. E para ceftazidima avibactam, acima de 8, já era resistente. Então, assim, era uma bactéria bem resistente. E aí, o que eles fizeram? Você pode ver aqui, ó, a resistência ao ceftazidima avibactam, resistência ao Astreonan. Eles colocaram primeiro a fita do ceftazidima, tá? Depois que eles fizeram a leitura, eles tiraram, esperaram 5 minutos e colocaram exatamente em cima o Astreonan. E aí, quando eles colocaram o Astreonan, eu tive aqui uma sensibilidade que caiu para uma MIC de 2. Ou seja, se caiu para uma MIC de 2, tá tendo um sinergismo e essas substâncias se tornaram sensíveis, podendo tratar. Esse paciente, ele conseguiu tratar a bacteremia, o esquema possológico que os médicos empiricamente fizeram na época foram ceftazidima, 2,5 de 8 em 8 horas, e 2 doses de Astreonan, logo em seguida, de 2 das doses de ceftazidima avibactam. E depois de 7 horas, eles já coletaram uma hemocultura e ela veio negativa, depois de 32 seguidas positivas. E esse último caso, também falando do mesmo sinergismo, esse paciente, só para contextualizar, esse paciente ele morreu depois, só que ele não morreu por infecção, ele morreu por um problema cardíaco. E aqui a gente tem esse paciente masculino de 55 anos, pesando 40 quilos, com miastenia, timoma e insuficiência respiratória recidiva crônica. Ele teve pneumonia com grandes abscessos, que foram documentados microbiologicamente por lavabo bronquiolar, causada por uma cepa de Pseudomonas aeruginosa de NDM1, ou seja, metalobactalactamase, e ainda era hiperprodutora de AMP-C. Aqui está a MIC, o corte, né, da MIC das duas substâncias. E aqui eu trouxe novamente a tabelinha do BRCAST, que é baseada do BRCAST, que é baseada na EUCAST, que é a europeia, que confirma que era resistente. Não é? Ué? Bom, tinha aqui o mesmo teste. Vê se você consegue mandar. Bom, é o último slide. Ele tinha aquele mesmo teste anterior, só que ele apresentava uma leve sensibilidade ao Astreonan. Ele chegava a formar um halo fraco, né? Só que não vai dar para ver, que travou. Mas bem, então esse é o último caso clínico. Então, assim, muitas das vezes você não tem tempo de fazer estudo multicêntrico, de duplo cego, para avaliar sinergismo, porque são pacientes graves. Então, às vezes, os médicos, por prática clínica, experiência clínica, eles pegam um estudo que foi feito in vitro e trazem para a prática clínica, ou eles fazem alguma coisa empírica na prática clínica que depois é confirmada invitricamente. Lógico, depois a gente teve estudos com modelos animais que confirmaram esse sinergismo. Então, assim, o que a gente queria trazer para vocês existem inúmeros tipos de sinergismos, tem uma diferença entre você ter um sinergismo, você ter uma combinação de antibióticos, e que nem toda combinação ela é adequada.
tem combinações que elas são antagonistas e podem levar à falha terapêutica. E quando a gente fala em bactérias gram-positivas, você quase não precisa de sinergismo, porque a gente ainda tem moléculas que não têm grande perfil de resistência, como daptomicina, linezolida, que chegaram no mercado. Agora, quando você olha para os gram-negativos, essa história muda. Você já tem muitos gram-negativos pan-resistentes. E aí você não tem escolha terapêutica e você tem que partir para outras opções, como sinergismo, como combinação. Na literatura, combinação, politerapia, ela ainda é muito controversa. Por exemplo, bactéria sensível a poli, uma parte da academia fala que, olha, não vamos usar poli sozinha, a gente tem que fazer uma associação, mesmo que a associação seja resistente. Mas a outra parte fala que não, que só a poli vai ser o suficiente. Então, ainda é muito controverso. Eu sou da parte de fazer a combinação, eu acho que o Somos dois. risco-benefício é maior, né? Pela prática Polimixina e clínica pequena monoterapia. nossa. Polimixina e monoterapia, as chances de você estimular a resistência, você ter uma falha terapêutica é bem grande, pelo menos até onde eu vi, até onde a Laura viu, do que se você fazer uma terapia combinada, mesmo que o outro agente seja resistente. E aí, quando você vê a combinação de N medicamentos na prescrição, é importante, a partir de agora, vocês terem o horário de, será que essa combinação não é antagonista? E assim, é muito fácil da gente achar na literatura. Tem revisões sistemáticas desse ano que trazem muitos exemplos de antagonismo. E aí, uma forma de você pensar se você vai gastar o seu tempo vendo isso ou não, é olhando se aquela combinação é só de bactericida, é só de bacteriostático ou é uma mistura dos dois. Se for uma mistura dos dois, vale a pena ir atrás e olhar se não é antagonista para não ter uma falha terapêutica. E era isso que a gente queria trazer. Depois tinha um obrigado, mas não vai ter, porque e é isso. Obrigada, Laura e Rafael. Parabéns pela apresentação. Foi muito rica e com certeza todo mundo também ficou interessado e curioso para pesquisar mais a respeito. E estamos abertos a perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria perguntar só sobre a administração, que nesse caso do Torgena com azistrionam, que a gente sabe que não pode ser o azistrionam antes, né? Mas eu vi que você comentou que fazia o Torgena e depois o azistrionam. Eu achei que os dois tinham que correr, tipo, em Y, sabe? Nesse caso, ainda não se tinha bem estruturado esse sinergismo. Então, foi bem empírico. Então, eles correram o ceftazidime avibactam e logo em seguida correram o azeonam. Você pode ver que nem foi em todas as doses, foi só em 2 de 3. Mas conforme foi vindo mais estudos, e foi vendo a compatibilidade, eles têm compatibilidade, hoje o indicado é correr em Y. Legal, porque é uma coisa para a gente ficar de olho também para ver em prescrição, ver aprazamento e ver como a enfermagem está fazendo, né? Exatamente. Falando da administração, que você falou do Torgena e azestrionam, eu esqueci de mencionar, quando a gente faz a associação ertapenem e meropenem, usualmente a gente faz a infusão do ertapenem 1 hora antes do mero e depois faz o mero. Daí toda a administração você faz essa combinação. Eu só queria dizer que o pessoal online ouviu só meia palestra. Porque você Não, o meu tava ligado. tava? Então liga. Tava ligado. Mais alguém tem alguma pergunta? Online? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem? Alguém que está assistindo online? Dá para escrever no chat também. Deixa eu ver. Acho que não. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei o quanto é pertinente, nem se tem resposta, mas parece que a situação do primeiro caso foi sorte. Existe um critério empírico para começar a fazer um sinergismo? Eu observei tal condição clínica. Vou fazer esse sinergismo. Porque deu certo, mas esperar todos os testes não é viável, né?
A gente pode se complementar. Bom, a escolha do sinergismo, ela se baseia muito quando você... O empírico sempre vai existir, porque nem sempre a gente consegue, não é 100% das vezes que a gente consegue identificar qual que é o micro-organismo causador da infecção, e depois do antibiograma, né? Porque assim, hoje a gente já tem os antibiogramas do 9, alguns já vêm com identificação de qual o mecanismo de existência. Quando é metalobactalactamase, ele já vem, então você já sabe quais esquemas de sinergismo ou de combinação você não vai usar. Às vezes vem pelo perfil de resistência mesmo, aí é uma escolha clínica, um olhar clínico do médico, e às vezes ele entra empiricamente, mas pede para o laboratório descobrir qual que é o mecanismo. Como eles é feito geneticamente, é muito rápido os testes genéticos, não demora tanto quanto antigamente que você fazia no e-mail de cultura, colocava ali os 2 testezinhos. Você tem essa resposta mais rápida hoje em dia. Nesse caso aqui, foi totalmente empírico, os 2 casos clínicos. Eles, tipo, não tinha mais escolha, vou tentar isso. E acabou dando certo, e depois a literatura veio para comprovar. O segundo caso, ele foi, acabei não falando, mas foi cura. Depois de 6 meses, o paciente não apresentou mais nenhum episódio de infecção e a equipe considerou como cura. Eu acho que complementando também, quando a gente inicia a terapia empírica, se no decorrer desse tratamento, passaram alguns dias, a gente vê que não está tendo uma boa resposta terapêutica, eu acho que um dos critérios que a gente tem para fazer o ajuste terapêutico, a troca desse medicamento, antes mesmo que saia essa cultura positiva, saia um antibiograma, é observar, saber qual que é a epidemiologia do nosso hospital. Quais que são as bactérias mais prevalentes que a gente tem aqui, quais que são dessas bactérias, quais são os mecanismos de resistências mais prevalentes aqui, porque, creio eu, a nossa CCH tem esses dados, a gente sabe qual que E é o vamos padrão divulgar. do nosso hospital. Então, a gente consegue, mesmo empiricamente, direcionar essa terapêutica. Isso, por exemplo, Oxa 48 não é uma preocupação para os hospitais de São Paulo, porque não tem. No Brasil, acho que na região centro-oeste que tem. Então, é importante sempre o médico que lida com isso, o infectologista, ele saber a epidemiologia local do hospital e a epidemiologia De onde a de pessoa onde a habita, pessoa de onde ela veio, viajou. se viajou e da cidade. Por isso que essas informações, muitas das vezes, são reportadas para os órgãos de vigilância, para eles fazer esse compilado, e entra aí a importância dos estudos multicêntricos. Entendi, obrigada. É mais ou menos o critério da terapia combinada, né? Sim. Mais alguém? Pensando aqui na parte econômica, né? Essa questão da identificação do mecanismo de resistência é para melhor assertividade. Por que que hoje ainda a gente precisa que o médico solicite e não já venha isso embutido no resultado? Porque é muito Pensando que a caro. resistência hoje É em caro. dia É muito caro. O teste molecular, ele é mais caro que o teste fenotípico, porém o teste fenotípico demora muito para sair. E o molecular sai muito rápido. E tem casos daqui do 9 de julho que o infectologista pegou a amostra e levou para a Unifesp, para identificar lá. para um laboratório que já tem todos esses testes. Eu te dou a amostra para você usar nos seus testes e você faz o teste para me ver qual que é o mecanismo de resistência. Entendi. E aí ele conseguiu se guiar o tratamento do paciente dele. Mas é questão de custo. Mas isso já está caindo por terra, já está melhorando, porque a gente já está vendo alguns desses testes já entrando na rotina. Porque se você pensar em assertividade e você fica ali no empírico, 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 teoricamente, no final, às vezes o custo que Sim, você você gastou aumenta o com a custo tentando. identificação faz assertividade logo na primeira, né? Você não fica tentando, né? Exato. Quando E você aí, junta os 2 custos, um acaba compensando o outro. e aí a importância desses bancos que essas instituições de ensino faz, porque eles começam a publicar
e aí alguém de lá que está em um hospital que não é ligado a lá, posso fazer, a instituição autoriza, vai e faz. Aí a assertividade é boa, o paciente melhora, o paciente vai embora para casa rápido, e aí você já tem um primeiro olhar para custo. Aí daqui a pouco você pinga um lá, pinga um aqui, e aí daqui a pouco o olhar de todo mundo vê, não, é caro, mas quando você fecha a conta no final acabou saindo barato. E é isso que está acontecendo e vai acontecer. É o que aconteceu com os painéis virais que nós temos. E é isso, gente, vamos encerrar porque faltam 3 minutos, mas eu acho que tem uma próxima reunião, aí a gente não atrasa a próxima reunião. Tá bom? Obrigadão, gente. Obrigada, Obrigado, gente. gente.